Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço aos meios de comunicação que se deslocaram até aqui, à nossa sede de campanha, para esta conferência de imprensa. O tema hoje é sobre o comércio, a indústria e a mobilidade. Junto de mim tenho o Ivo Sá Machado, que integra a minha lista de avaliação, a Sílvia, que é a mandatária do comércio, o Marco Lopes, que é também um membro da nossa lista de avaliação, e ao lado do Marco, nosso mandatário para a restauração e o turismo, o Álvaro, que também está aqui junto de nós. Bem, o tema que nos traz aqui, como vos disse, que é o comércio, indústria e mobilidade, é um tema que nos preocupa, porque aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, que é de conhecimento de todos, é que temos um centro urbano frio, cinzento, um centro urbano que, na verdade, neste momento, não é funcional. O comércio não vende, o comércio não tem clientes, porque, neste momento, existe uma dificuldade com lugares de estacionamento. É importante olharmos para o centro urbano e perceber que é urgente, é prioritário uma resposta rápida, uma resposta que dê uma nova vida ao comércio, ao centro urbano de Vila Nova de Famalicão. E por isso, aquilo que pretendemos fazer futuramente é construir um parque de estacionamento subterrâneo na Praça Dona Maria II, transformar a sua superfície, onde existe atualmente um parque de estacionamento, em zona verde, com árvores, dar vida, pensar na sustentabilidade, pensar no ambiente, pensar naquilo que, na verdade, nós queremos para o futuro do Concelho de Vila Nova de Famalicão. É importante ajudar o nosso comércio. É importante dar condições para que os nossos comerciantes possam vender. É importante que nós, também como clientes, tenhamos condições para vir ao comércio de Vila Nova de Famalicão. Ao mesmo tempo, é também importante criar um espaço cultural. Temos a Casa Senador Sousa Fernandes, que pretendemos transformar futuramente num espaço cultural com um pequeno auditório, para que também possa ser transmitido cinema. Uma parceria com a Cineclube. É uma forma também de cativarmos as pessoas a vir ao centro. A vir ao centro, como vos disse, só é possível se, na verdade, quem gera o município estiver preocupado em dar esta resposta rápida aos famalicenses. Esta resposta rápida que também assegura esta vida no centro da cidade. Eu passo a partilhar convosco um vídeo e depois de partilhar esse vídeo, peço aos meus colegas que estão aqui na mesa, que vão partilhar também convosco algumas das ideias e como é que vamos pôr em prática, na verdade, o nosso projeto para o futuro do centro urbano. O centro urbano de Vila Nova de Famalicão é a parte essencial da nossa identidade, da nossa memória coletiva. Estas ruas têm história, têm alma. Durante décadas, foi aqui que muitos famalicenses vinham fazer as suas compras, viver momentos de lazer, encontrar amigos e até conhecer o amor das suas vidas. Mas hoje, fruto de um planeamento mal pensado ou simplesmente de desleixo, o nosso centro urbano tornou-se apenas isso, uma memória. As lojas fecharam, as ruas perderam cor. Onde antes havia árvores e calçada portuguesa, há agora pedra sem vida e de fraca qualidade. Sem estacionamento, os clientes afastam-se. Os comerciantes perdem negócio. Os consumidores procuram alternativas nas zonas comerciais da periferia. O centro está abandonado. E até quem nos visita sente isso. Enquanto cidades vizinhas como Barcelos, Braga ou Guimarães aproveitam o boom do turismo, Famalicão continua a ficar para trás. E é por tudo isto que precisamos de mudar. E mudar rápido. Está na hora de dar uma nova vida ao centro urbano. Valorizar a nossa história. Requalificar o espaço público. Criar soluções de estacionamento, como por exemplo o parque subterrâneo.
apoiar o comércio local e atrair novas marcas, trazer cultura, animação, vida. Sim, queremos um espaço comercial ao ar livre, moderno, dinâmico e vibrante, como já foi no passado, com lojas, restaurantes, arte, eventos e o tão desejado regresso do cinema ao centro da cidade. Esta é a mudança que Famalicão precisa, que os famalicenses merecem. E esse futuro começa agora. Começo por vos dar bom dia a todos, a quem ainda não dei, e quero-vos dizer rapidamente algumas coisas, até porque é subejamente conhecido que o nosso programa atempadamente está disponível online. E penso que, inclusive, agora, em termos gráficos, em papel, para quem o queira consultar. Vale a pena destacar aqui algumas coisas neste caminho, nomeadamente a economia inovadora e, dentro dela, todo um conjunto de atividades onde nos propomos fazer diferente e fazer melhor. E se nós quisermos particularizar algumas coisas, diria a indústria e, sobretudo, os seus eixos. Quero falar-vos da promoção da competitividade e inovação industrial. Isto não é pouco. O que temos aqui é um conjunto de medidas que claramente quer acabar com aquilo que neste momento temos. O município prepara-se para anunciar tudo aquilo que o Made in nunca foi. Apesar de muito anunciado, apesar de muito desejado, de facto não é. Longe disso. A nossa indústria, o nosso comércio, a pequena empresa precisa de apoio para se fazer à vida, para crescer. E por isso é que vamos ter o Centro de Negócios, que alguns lhe chamam balcão único. Não é só balcão único, é mais do que isso. O que é preciso ensinar as pequenas, as médias empresas a fazer caminho ao concorrerem a fundos comunitários, a pedirem apoio no licenciamento camarário, onde nós queremos fazer muito, simplificando esse licenciamento. E claramente, não só simplificando, como rapidamente pôr a andar a economia. O município como alavanca dessa economia industrial, negócios de terceira, de quarta e até de quinta geração. Há muito caminho que é possível fazer. Acabar com uma situação que nós achamos que é visível. A claustrofobia a que o município e, em particular, a cidade estão claramente vocados. Não tem que ser assim. Não pode ser assim e não será assim se nos derem a oportunidade de fazermos e de fazermos muito melhor. Há outro aspecto que vale a pena aqui distinguir. A infraestrutura e a acessibilidade às indústrias. É fundamental criar condições, facilitar o acesso, garantir a fluidez aos serviços, às indústrias. E temos aqui tanto para fazer. E tanto discriminado aqui. Vale a pena perceber que a este nível as pessoas saem de casa para trabalhar. E é num corre-corre, numa situação desenfreada, porque é preciso resolver o problema das crianças, deixá-las na escola e ao mesmo tempo chegar a tempo ao emprego. E ao mesmo tempo chegar aos serviços. A tudo isso é possível dar respostas claramente pensadas, claramente discutidas no âmbito do Pensar 25 que levámos a cabo durante alguns meses. Este programa traduz em grande medida aquilo que fizemos. Debatemos e conseguimos contributos muito importantes. Por outro lado, a internacionalização da marca Famalicão. Ou seja, marcar o território e divulgá-lo junto de quem possa trazer investimento para Famalicão. Investimento que possa contar, que possa marcar, que possa, no fundo, ser atrativo. Porque nós precisamos de gente no nosso comércio local, nas nossas empresas,
Precisamos de capital direto estrangeiro, que já o tivemos no passado e que parece adormecido. Nós tivemos grande investimento industrial no tempo de Agostinho Fernandes. De lá para cá, nada de concreto ou de pujante ou marcante nós conseguimos. Isto não é dizer mal. Isto é constatar o comodismo, o adormecimento do nosso Famalicão. Ora, falta diplomacia económica, falta levar Famalicão às capitais europeias, ao mundo, porque o capital estrangeiro está, com certeza, interessado em investir em qualquer parte do mundo. É preciso criar condições e, por isso, queremos criar os parques industriais de última geração, que tenham infraestrutura que responda às necessidades dessa economia vibrante e que hoje o mundo necessariamente precisa. Mais do que baixar o IRC, dizia o homem da AICEP, que era preciso apresentar condições para fixar indústria. E fixar indústria da atualidade. Indústria que cresça e que faça com que a nossa sociedade possa fixar-se. Indústria com emprego qualificado. E por que não investir em indústria que ajude a fixar os inúmeros jovens que saem de Famalicão para estudar na Universidade do Minho, no Porto, em qualquer outra parte do país. Porque senão, conquistá-los, trazê-los de volta à zona onde nasceram. Com um emprego tecnológico, avançado, atrativo, eles virão para cá. Temos de ser capazes de criar essas condições a essa indústria, a essa atividade económica que os consiga fixar. E queremos, efetivamente, ao nível dos loteamentos industriais, com planeamento ordenado, com urbanismo devidamente qualificado, nós conseguimos trazer indústria e que ela possa coexistir com a harmonia territorial que hoje não vemos no Conselho e que queremos que passe a ser uma preocupação, uma realidade. Queria falar-vos ainda aquilo que nos parece também importante e que gostaria de vos falar na cooperação externa. E não queria alongar muito mais, mas estaria depois disponível para vos responder àquilo que, porventura, nos queiram colocar. O eixo para a Galiza é algo que pode abrir muitas portas. Mas a Galiza é aqui ao lado. Mas a Europa está a poucas horas de distância. Temos o aeroporto perto, o porto de mar perto, temos uma ferrovia que pode efetivamente ser também uma excelente ajuda para exportar aquilo que hoje já exportamos, mas queremos fazer mais. O Famalicão é o terceiro maior exportador do país. É o primeiro a norte de Lisboa. Essa marca deve trazer a Famalicão uma pujança, deve atrair mais investidores, deve permitir-nos a nós sairmos deste marasmo, deste buraco, porque não somos falados, porque não temos marca. Onde é que está a visibilidade de Famalicão? Não está. Há cidades deste país, concelhos deste país, que têm uma visibilidade a nível nacional que nos espanta e que nos faz, que nos convoca necessariamente a perguntar, desculpem a expressão, que raio andamos a fazer que não conseguimos fazer disso uma bandeira? Se somos o terceiro maior exportador nacional, se somos o maior exportador norte de Lisboa, o que é que andamos a fazer estes anos todos, se não adormecidos? Qual made in? Nós queremos muito mais do que esse made in. Muito mais.
Eu vou focar a minha intervenção sobretudo nos dois projetos que o Eduardo referiu. Portanto, são dois projetos muito importantes, que visam, no fundo, resolver e revitalizar o centro nevrálgico de Vila Nova de Famalicão. Portanto, o parque de estacionamento que irá resolver o problema de estacionamento e, portanto, o problema de abandono de parte das lojas no centro da cidade e revitalizar o comércio tradicional. E esta estrutura será executada totalmente subterrânea, portanto com 2 pisos e com capacidade para cerca de 300 lugares de estacionamento. Portanto, será uma obra com aproximadamente 6.500 metros quadrados e irá libertar espaço na sua cobertura para jardim e para a fruição por parte das pessoas. Por outro lado, a recuperação do edifício da Casa Senador Sousa Fernandes, com a sua nova reprogramação somada ao edifício do Parque de Estacionamento, terá um custo estimado na ordem dos 10 milhões de euros. E penso que... Muito bem. Muito bem. Relativamente a esta questão da construção deste parque subterrâneo, é importante nós garantirmos medidas que ajudem já o comércio e é preciso dar essa resposta já de imediato. E por isso defendemos que na execução da obra, que já desde de início, após a nossa eleição, que o comércio vai beneficiar de estacionamento. E vai beneficiar de estacionamento como? Garantindo que o parque de estacionamento de Mousinho de Albuquerque, que tem neste momento já um equipamento para identificação de matrículas, e que todos os lojistas possam oferecer ao seu cliente 2 horas de estacionamento gratuito. Consideramos que o estacionamento deve ser rotativo para que os clientes possam usufruir do nosso comércio central, mas para que isso aconteça, é importante dar estas condições aos nossos lojistas. Há uma pequena aplicação no telemóvel em que sinaliza a matrícula e conceda ao cliente as 2 horas de gratuidade após a compra no comércio urbano. Também é extremamente importante nós percebermos, óbvio que vai haver um investimento por parte do município, mas se não houver esse investimento, o futuro é aquilo que está aos olhos de todos. Lojas fechadas, cada vez mais lojas fechadas. Ainda hoje o Álvaro usava uma expressão que o que pode acontecer no futuro é haver aqui como é que era, Álvaro? É um curso de vitrinismo onde o aluga-se será o vencedor. O que é preocupante, isto é preocupante para o centro. E a questão desta preocupação é também uma questão de segurança. Uma loja fechada é uma rua abandonada. E preocupa-nos a questão de empregabilidade, preocupa-nos a qualidade do serviço que este comércio presta à comunidade, preocupa-nos também garantir a economia local. E eles também são responsáveis por isso. E por isso nós temos que olhar para isto e perceber que vai haver um investimento por parte do município. Como todos os famaliceenses, é cansativo a obra, mas se nós não fizermos, nós não vamos responder àquilo que é o problema atual do nosso concelho. E quando eu digo que este problema existe, é porque, na verdade, todos estes 4 anos ouvimos os famalicenses. E convocamos também os famalicenses a participar daquilo que é o programa autárquico do Partido Socialista. E, ao mesmo tempo, também os convocamos a que, futuramente, também sejam eles responsáveis por aquilo que é o futuro do Concelho de Famalicão. Aquilo que eu vos tenho a transmitir é que é visível, e todos vocês têm consciência, de que existe pedra de fraca qualidade e que a Câmara Municipal está constantemente a fazer manutenção de uma obra que foi inaugurada há 3 anos. E é inadmissível que essa obra tenha perdido a garantia e que cada vez mais seja mais uma despesa para os famalicenses. E uma despesa que não dá a resposta, na verdade, àquilo que nos interessa, que é garantir qualidade de vida aos famalicenses. Passo agora a palavra a vocês que queiram fazer as questões. Eu queria uma questão relativamente àquilo que disse do investimento. De facto, nestes últimos 4 anos, o PS criticou muito os 10 milhões de euros
os cerca de 10 milhões de euros que a delegação investiu no centro urbano e agora prepara-se o PS, ou propõe o PS, investir mais 10 milhões. Claro. Obviamente, nós tínhamos que criticar quando... Cristina, há uma coisa que é fundamental. Se os 10 milhões de euros fossem investidos e dessem a resposta verdadeira àquilo que é importante que seja dado, o Partido Socialista apoiaria e estaria do lado do município a aplaudir. O problema é que os 10 milhões de euros não deram resposta. Muito pelo contrário. Os 10 milhões de euros que foram investidos no centro urbano pioraram. Em vez de dar qualidade, prejudicaram o comércio. Estão a prejudicar o comércio, estão a prejudicar as pessoas. O centro urbano está ao abandono. O que acha que é mais prejudicial para o comércio? É a falta de estacionamento? É a falta de estacionamento. Garantir estacionamento próximo para que o cliente possa estacionar, para que possa comprar. É importante dar vida com eventos culturais, mas eventos culturais que sejam no horário em que o comércio está aberto. É importante fazer inúmeras coisas. Quando nós falamos da questão de criar um espaço cultural na Casa Senador, é com o objetivo de cativar clientes a vir ao centro. Nós temos que, estrategicamente, juntamente, também é importante que seja dito, juntamente com a Associação Comercial e Industrial, com a ACIM, seja feito um trabalho, primeiro, inicial, valorizar as nossas instituições, dar-lhes a importância que elas merecem e que elas façam o trabalho delas e a Câmara faça o trabalho que tem que fazer. E para isso a Câmara tem que fortalecer as instituições, dar-lhes autonomia, com um único objetivo, dar a resposta ao problema que todos conhecemos. E a Associação Comercial, se tiver apoio por parte do município, se for parceira do município e se fizer o trabalho deles junto do comércio e da indústria, eu não tenho qualquer dúvida que a resposta vai ser dada. Mas a resposta é dada com o processo de auscultação de um trabalho conjunto para dar a resposta àquilo que são os interesses da comunidade. Que tipo de dinamização quer para a Casa Senador Sousa Fernandes? A Casa Fala de cinema, o cinema normalmente é à noite. O objetivo é fazer exposições, convidar as nossas associações culturais locais a dinamizar o espaço para cativar clientes para o centro urbano. Há tanta coisa que pode ser feita, agora é preciso, um edifício que está ao abandono há uma série de anos, que seja utilizado não para serviços, mas sim para benefícios da comunidade e que cative mais pessoas a vir ao centro urbano. Porque essa forma de chamarmos as pessoas ao centro urbano, estamos a dar condições para que a nossa restauração, o nosso comércio funcione. E se me é permitido, lembrar que a segurança dos cidadãos no piso da cidade também é muito importante. Essa segurança confere a gente que tem 65 ou mais anos possa fruir o espaço público de forma simpática, alegre, jovial até, se quiser, porque este luz, este sol que nos é oferecido, deve ser aproveitado por toda uma comunidade que, apesar dos seus 65 anos, tem muita vida, é jovial. Hoje somos 40% dos habitantes de Famalicão têm 65 ou mais anos. Estão na idade de poder fruir do espaço da cidade. E o que é que eles têm? Que segurança têm? Qual é a possibilidade de os trazer para o centro? Que tipo de respostas temos? Acha que temos algumas respostas que convidem a isso? Não me parece. É preciso muito mais. E essa vida de que o centro precisa, a tal vida que falava o Eduardo, só é possível no centro se reunirmos aqui um conjunto de vontades, mas de condições. E o município tem tanto para fazer aí e pode fazer tanto aí. Assim o queira, em vez de estar adormecido, acomodado, fazendo de conta que nada se passa. Olhem para as ruas, vejam algumas situações que claramente não conferem a segurança a pessoas com 80 anos, que estão aí cheias de vida, capazes de fluir do espaço. É preciso pensar nessa gente. Será que se está a pensar nessa gente? Duvido. Mas é possível podê-las trazer cá.
Em relação ao piso, Deixa-me só dizer- Eduardo, não diga. sei se para manter o piso fez críticas ou pretende mudar Não, o piso. o objetivo, vamos uma coisa, o Ivo acabou de falar e disse que não havia segurança, não é? Bom, e vocês têm relatos diários de pessoas que caem neste piso que foi colocado por este município, nesta obra, nesta qualificação do centro urbano. E como vos disse, obviamente, se é um problema, nós temos que resolver este problema, não é? O objetivo é garantir qualidade de vida às pessoas, não é que a Câmara seja mais um obstáculo para a vida das pessoas, não é? E há outra coisa que também é extremamente importante que se perceba. É preciso inverter este sentido negativo que existe neste momento no centro urbano. Porque se as lojas fecham, é porque não vendem. E se nós temos este projeto com o objetivo que as lojas voltem a ter novamente vida. Cativar lojas âncora para dar ainda mais força ao centro urbano também é importante. Mas essas lojas só vêm se virem que verdadeiramente têm condições para poder vender. E nós queremos dar essas condições para que elas e o nosso comércio possa vender. Ainda há pouco o Álvaro dava bons exemplos de como pode, efetivamente, essa dinâmica acontecer. Correto? Álvaro, queres? Ora, bom dia a todos e aos órgãos de comunicação social presentes. Sim, tivemos uma manhã extremamente produtiva naquilo que compete a minha área do manifesto para a restauração e para o turismo. Estas coisas convergem e tivemos uma manhã produtiva porque fomos a uma reunião que era de todo o interesse não só da Associação Comercial como também nós próprios, perceber também quais são as dificuldades que os associados da Associação Comercial Industrial Famalicão têm e um bocadinho da visão que eu partilho naquilo que é o manifesto que foi público na minha apresentação como mandatário, é pegar um pouco nisto tudo e naquilo que compete ao turismo. Não há turismo sem condições de fluidez pedonal, de fluidez de mobilidade, de estacionamento, de aparcamento. Nós temos, francamente, uma lacuna forte neste momento do ponto de vista de área pedonal. Há pouco tempo eu fiz um périplo pelo centro da cidade, naquilo que me compete como mandatário da restauração, e ouvi certas queixas de que, e cada vez temos de estar mais preparados para isso, por exemplo, com as alterações climáticas nós temos períodos de chuvas muito longas e não temos forma de absorção do caudal de água que descem por estas duas ruas abaixo e que vão desaguar à Praça Dona Maria II e que entram pela Moderna dentro e por outro tipo de lojas que estão paralelas à rua pedonal. Mas, em termos daquilo que o Ivo me provocou agora, de facto nós temos um centro desativado, alguém carregou no botão off e apagou aquilo que era um centro ativo, um centro em que as pessoas da periferia, como eu, que sou pousadense, que vivia em Vermunho, que habito em Requião, e que a minha família toda de Joanes, tínhamos o orgulho de vir ao centro da cidade e de dizermos que éramos famalicenses porque tínhamos um centro da cidade que nos dava alguma matriz de gostarmos daquilo que era o nosso território. Isso desapareceu. E desapareceu porque, se calhar, pegar um bocadinho naquela questão do investimento de 10 milhões de euros, comparado com o investimento que nós queremos fazer de mais 10 milhões de euros, nós queremos investir, não queremos gastar. E foi aquilo que aconteceu. Gastou-se 10 milhões de euros e não se investiram 10 milhões de euros. Isto para quê? Nós temos várias instituições, umas privadas, umas associativas, outras públicas no município, que não cooperam. Digo, por exemplo, o CITER haverá de ter no seu compêndio de associados, no seu compêndio de clientes para os quais trabalham, para os quais desenvolvem produtos, criadores com marcas de vestuário, com marcas de calçado, seja o que for, em que o tal aluga-se, que falámos há pouco, as lojas em que a CIF se compromete a apoiar através do município, dos mecanismos que o município pode também colocar ao lado da ACIF como parceiro, como cooperante, de trazer essas pessoas para o centro da cidade, possam expor as suas coleções,
a exporem os seus princípios e os seus fundamentos, a sua filosofia para os produtos que construíram os seus sonhos. Nós não temos uma arte condizente com aquilo que são os nossos artistas do município, não temos cultura condizente com aquilo que é a atividade da cultura que se produz no município, desde a música ao teatro, temos várias associações que não têm depois respaldo naquilo que é a abertura de portas para que possam atuar junto dos famalicenses e com isso captar turismo. E também não temos uma cultura popular identificada dentro do que é o município. Temos pequenas feiras, pequenos apontamentos, não temos uma feira de artesanato que seja, do ponto de vista de captação de público de outras latitudes, de veras interessante para que haja uma afirmação de novos artesãos que nunca conheceram Famalicão e que vêm em Famalicão naquela semana um potencial de investimento deles próprios para poderem promover os seus produtos e o seu negócio. No fundo, aquilo que nós queremos dotar é trazer estes exemplos para dentro do município. Nós temos muitas lojas de volutas que, através dos mecanismos, conseguir preencher essas lojas, mas para isso precisamos de tudo o que se falou a montante nesta conferência de imprensa. Precisamos de melhores estacionamentos. Nós, de facto, podemos cooperar com os que existem. Também temos muitos que foram criados por filhos de pais incógnitos, onde as pessoas estacionam aleatoriamente e que ninguém sabe quem são e como estão organizados esses parques de estacionamento. E basta saírem à rua, os senhores jornalistas andam na rua todos os dias e certamente ouvem da boca das pessoas estas dificuldades. E depois trazê-las para o centro da cidade. E comparar isto com cidades clichê como Copenhaga, Bruges, Berlim, Colónia, a capital de Luxemburgo, Manchester, algumas zonas limítrofes de Londres, Bordeaux, já falámos de Bordeaux hoje de manhã, as zonas da Alsácia, como Estrasburgo, como Dijon, etc. São cidades em que não só o território fala e promove, se autopromove, mas também, como não tem uma carga histórica, e nós, comparativamente com aquilo que é o nosso quadrilátero, não temos a mesma pujança histórica atrativa que tem Guimarães, Barcelos e Braga, mas temos um tecido empresarial que não cuida dos famalicenses e que deveria cuidar mais dos famalicenses. Nós não queremos que o Made in seja o selo ou a marca de que temos um concelho pujante quando está tudo comprometido dentro de um site ou de uma loja fixa, mas em que os empresários limitam-se a querer exportar, mas depois não colocam aquilo que é a sua marca e a sua imagem ao serviço dos famalicenses, melhorando, sendo mecénicos daquilo que é o desenvolvimento do seu centro urbano, para poder colher turisticamente quem os visita, porque também eles recebem muita gente que os vem visitar. E nós não temos essa economia de escala, essa economia circular de cooperação entre os departamentos, entre as secções, entre aquilo que é a parte popular, aquilo que é a parte cultural, aquilo que é a componente artística e aquilo que é o tecido produtivo, empresarial da marca, da tal marca famalicense que não existe, e daquilo que é também as pessoas perceberem quando chegam ao aeroporto do Porto, quando chegam depois, seja de TGV nos próximos tempos, ou estejam nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e queiram perceber o que é que podem fazer para além da cidade do Porto, Famalicão aparecer como um polo de inovação, um polo urbano, onde haja uma marca que não é histórica como os municípios do quadrilátero, mas que tem uma marca muito própria para gerações urbanas, uma forma de estar na vida diferente, e que nós temos esse potencial porque as coisas estão cá dentro. Nós só não estamos a aproveitar. Também dizer-vos o seguinte, quando se fala que Famalicão é a cidade, é o concelho mais exportador do norte de Lisboa, isso deve-se às grandes empresas que estão localizadas em Famalicão já há vários anos. E que, por acaso, tem havido investimento nessas empresas, e vocês têm conhecimento, um investimento recente, que foi a requalificação da Nacional Variante 14. E esse investimento foi feito a pensar nas nossas empresas para que elas possam vender. E esse investimento foi feito pelo Partido Socialista quando esteve no governo. Quero também vos dizer o seguinte, relativamente à mobilidade. É extremamente importante garantir também estacionamento na periferia. Mas, para garantir estacionamento na periferia para que as pessoas que trabalham no centro urbano, é preciso assegurar que os serviços são eficazes.
E quando falo de serviços eficazes, é transportes eficazes que correspondam à verdadeira realidade e às necessidades das pessoas. Ao termos estacionamento na periferia e se o famalicense, o cliente, tiver conhecimento do serviço que é prestado e que, na verdade, esse serviço vai responder àquilo que é necessidade dessa pessoa, a pessoa pode estacionar na periferia e, com um autocarro de 15 a 15 minutos, deslocar-se até ao centro da cidade. Mas é preciso haver sensibilização, inclusão digital. As pessoas, através do telemóvel, com facilidade, saberem onde é que se localiza o autocarro que pretendem apanhar para se deslocar até ao local que desejam. É também extremamente importante, e eu não posso deixar este momento passar sem dizer o seguinte: é inqualificável, é um desrespeito total pelos famalicenses aquilo que está a acontecer neste momento no Conselho. O Conselho esteve ao abandono durante praticamente os 4 anos. As freguesias estão esquecidas durante estes 4 anos. A 2 ou 3 meses das eleições, preocupam-se em tapar uns buracos, em fazer uma requalificação de umas estradas, para ver se conseguem enganar o mais distraído, como se os famalicenses não tivessem capacidade crítica e se não tivessem a capacidade, a sua inteligência de perceber que isto é eleitoralismo. Mas vou-vos deixar aqui um exemplo que, a meu ver, é inqualificável. Aquilo que foi feito naquela rotunda junto ao edifício das Lameiras, tiveram mais de um ano ali uma rotunda provisória. A poucos dias das Antoninas andaram num correrio para inaugurar a rotunda, para dar ali uns jatos de água com umas luzes. Deixaram passar o verão e no momento mais crítico para as nossas famílias, que é quando inicia o ano escolar, preocupam-se em fazer obra para dar nas vistas. Meus amigos, connosco, à frente do município, posso-vos garantir que não vamos dar esta resposta aos famalicenses, porque vamos fazer política diária e vamos nos preocupar verdadeiramente em dar a resposta àquilo que são os problemas das pessoas e não seremos um obstáculo. Seremos, sim, o caminho para garantir a qualidade de vida a todos os famalicenses.